Olha, mesmo com o Selic batendo quase 15% ao ano, o mercado imobiliário no Brasil está sendo bem resiliente em 2025, né? E isso muito se deve ao programa Minha Casa Minha Vida, que está representando mais de 47% das vendas de imóveis novos no primeiro trimestre desse ano. Olha que coisa louca, o desafio não está sendo vender, mas sim construir o suficiente para o número de demanda que tem no Brasil. Aí você deve estar se perguntando, será que vale a pena começar a construir Minha Casa Minha Vida para vender agora, ingressar no segmento popular? E veja bem, demanda é gigantesca. O governo está incentivando com subsídio, com financiamento abaixo dos juros do mercado. E com as mudanças das faixas, a inclusão da faixa 4 voltou a ser rentável também, com uma margem de lucro saudável, na faixa de 15% sobre o faturamento. Claro que isso depende de região para região, né? Só que por mais que todos os indicadores estão mostrando que está sendo muito atrativo construir Minha Casa Minha Vida para vender, tem um único ponto que pode colocar tudo isso aqui em risco. Nesse vídeo aqui vamos falar sobre dados, riscos, oportunidades do momento e qual que é esse cuidado que você tem que ter se você está pensando em começar a construir Minha Casa Minha Vida para vender em 2025. E antes, deixa eu te dar um recado. Desde novembro de 2024, eu não abro mais turmas da comunidade Domus, que eu abri por 5 anos, ensinando as pessoas a começar a construir para vender do zero. Foi mais de 7 mil alunos na comunidade nesses últimos anos. E faz 6, 7 meses, até um pouco mais já, que eu não abro turmas, mas no mês de junho eu vou abrir uma nova turma por 24 horas para apenas 100 novos membros. Por que 100 membros? Porque meu foco está na incorporação, então meu time de suporte está bem reduzido. Eu consigo dar atenção para essa galera aí. Então, se você quer participar da comunidade Domus, ter acesso a todos os cursos, de acesso vitalício, inclusive, vou deixar o link aqui na descrição para você entrar para a lista de espera, que aí eu vou fazer uma live durante o mês de junho para explicar como a comunidade funciona e abrir para essas 100 vagas, tá? Então, faça inscrição para você aprender a construir para vender, desde o segmento popular até alto padrão. Por que se tornou tão atrativo construir pelo Minha Casa Minha Vida? Primeiro ponto fundamental de tudo, a demanda é gigantesca no Brasil. Nós temos um déficit habitacional de 6,5 milhões de moradias e o déficit ele pega justamente esse perfil de pessoa que está saindo de uma situação de um imóvel de risco, né, risco de deslizamento, insalubre, sem infraestrutura mínima, ou mesmo morando com muitas pessoas na mesma casa, para um imóvel digno, uma casa popular de 60, 70 metros quadrados. E talvez você já tenha ouvido que o déficit habitacional está acima de 6 milhões há muito tempo atrás, e o fato é que desde da década passada, a gente não diminui esse número. Por mais que a gente construiu nos últimos anos mais de 3 milhões de novas moradias pelo Minha Casa Minha Vida, ainda assim continua novos casais casando, tendo filhos, ascendendo profissionalmente, querendo a casa própria. O déficit habitacional no Brasil é gigantesco e justamente por isso que tanto quanto produz, se tem novamente de demanda, tá? A gente não vê perspectiva tão cedo de diminuir esse déficit. E esse é o fator principal para ter vendas, né? Se não tem demanda, não vai ter venda. Então hoje o nosso desafio está sendo a oferta, principalmente na camada das famílias que têm renda de até 4 mil reais por mês. Esse é o maior demanda, maior déficit habitacional está nessa faixa, tá? Claro que agora tem uma faixa 4 que tá muito bom, de 350 mil a 500 mil, atinge grande parte das cidades no país, mas a maior demanda tá até a família que financia uma renda de até 4 mil por mês. O segundo ponto que vale a pena Minha Casa Minha Vida é que esse programa ele não depende do humor do mercado, da taxa Selic que tá batendo 15% ao ano, apenas precisa ter famílias com acesso à renda comprovada, uma renda bruta familiar mensal, que vai variar aí de 2 salários mínimos até 10, até 12 mil reais por mês, com entrada mínima para fazer o financiamento. Pronto, é isso que precisa. Não depende também de volume de recursos na poupança, por mais que os recursos também venham da poupança, eles vêm principalmente do FGTS, vêm do Ministério das Cidades, que é o recurso da tesouraria do governo, recursos nossos, né? Vem de subsídio de até 55 mil reais, vem do fundo do pré-sal, ou seja, vem de várias fontes do governo com juros abaixo do mercado, tá? No faixa 4, o juros está por volta de 10% ao ano, mas nas outras não passa de 8% ao ano, 8,4%, ou seja, é uma taxa de juros ultra atrativa para o momento atual que nós estamos vivendo no Brasil. Vai você financiar um imóvel de 2 milhões para ver quanto que você vai pagar de taxa de juros. Outro ponto, terceiro ponto, falei aqui, né? Ele atende famílias de classe média, famílias com renda de até 12 mil reais por mês, em média, ou para fazer um financiamento de um imóvel de até 500 mil reais. Então, já abre um leque gigantesco de oportunidades para você que é incorporador, aspirante incorporador. E com essas mudanças das faixas, né, que aconteceram em 2023, abriu-se uma lacuna muito grande para o faixa 1 e faixa 2, que não eram mais viáveis para as incorporadoras, justamente porque o terreno tinha aumentado de preço, o custo da construção aumentou, mas o preço de venda se mantinha o mesmo e agora ficou mais atrativo. Então, tem uma margem de lucro saudável. Pode variar de 10%, de 8%, dependendo da escala que você tiver. Então, se você fatura 1 milhão vendendo unidades Minha Casa Minha Vida, você vai ter aí 80 mil, 100 mil reais de lucro, mas uma média é em torno de 15%, ou seja, cada 1 milhão faturado, 15 mil reais, olhar 150 mil reais, vai para o seu bolso. E para imóvel de ciclo rápido, onde o ciclo hoje de venda, né, o estoque, ele não está demorando mais do
de 6 meses no lançamento do empreendimento para ser vendido, tá? Dados de mercado, é tirar pedido, não é fazer venda. Então você não tende a ter estoque se essas regras continuarem. Já vamos falar sobre isso. O maior risco que eu vejo nesse segmento não é mão de obra, que é assim um desafio, não é levantar recursos, que também é um desafio, mas sim o risco dessa roda lá no meio do caminho, quando você está tocando teu empreendimento, fez a compra do terreno, fez permuta, fez projeto, aprovou e tal, vai lançar para mercado, vem as eleições de 2026, que tá logo aí, piscou, a gente tá em 2026, e pode ser que haja uma troca de governo, pode ser que o governo atual mude as regras, seja o que for, não tenha mais recursos, e simplesmente as pessoas não consigam mais financiar do jeito que está sendo proposto para financiar novos imóveis pela Minha Casa Minha Vida, e você fique com um estoque muito grande lá. Esse é o maior desafio de construir para vender, de ser um incorporador no segmento popular, justamente porque você depende do governo, de quem está no poder e também dos ânimos, das metas, dos planos dele, para que o seu negócio prospere. Isso me deixa particularmente muito de mãos atadas, né? Por isso que eu sempre escolhi trabalhar no alto padrão, que está muito mais na minha mão de convencer um investidor de que aquele produto que eu faço é bom, de convencer uma família a adquirir a casa ou apartamento, porque ela vai morar lá, vai veranear, enfim, do que no governo, né? Que a gente está terceirizando a responsabilidade ou a tomada de decisão. Nem a pessoa, nem a família vai ter a possibilidade de tomar decisão, nem nós, pela venda ser concretizada, porque ela depende de recursos de financiamento. Já no alto padrão isso não acontece. Não acontece tanto, né? Geralmente é um parcelamento direto, tem uma permuta, tem um pagamento na borracha, como a gente diz, ou seja, não depende tanto de financiamento. Ultimamente mesmo eu não tenho vendido nenhuma casa com financiamento. Então antes de você sair por aí comprando terreno, já aportando recursos, tá? Muito cuidado com esse momento, para você não se entusiasmar com as regras atuais e quando você chegar lá para vender, mudar as regras do jogo, tá? O que eu proponho para você primeiro, você escolha uma região onde realmente tem uma demanda desequilibrada sobre a oferta, tá? Onde você vê as incorporadoras no lançamento do empreendimento, fazendo todas as reservas, todas as vendas das unidades, vendendo em poucas semanas, em poucos dias ou em poucos meses mesmo, antes mesmo do começo da construção. Isso demonstra um desequilíbrio entre oferta e demanda e naturalmente você vai ter também sucesso em venda, tá? Daí, se você chegar até nesse ponto, com as regras atuais do programa, você tende a sair ileso, porque depois, obviamente, o governo vai honrar o financiamento, tá? Outro ponto, lembre que você não pode construir pela pessoa física, tem que ser PJ, tá? Você tem que ser um construtor, tá? Com a atividade econômica de construção de imóveis, de incorporação, para que você possa ser o construtor desse empreendimento. Não pode ser na pessoa física, tá? Justamente para balizar a qualidade, né? É uma das formas do governo encontrar profissionais mais qualificados para produzir esses empreendimentos que terão que perdurar aí por muitos anos, haja vista que tem um financiamento correndo por 30 anos, né? Se você já tem lastro na incorporação, no mercado imobiliário, busque agentes, né, financeiros que tenham expertise com Minha Casa Minha Vida para financiar a produção desse empreendimento, como a Caixa, por exemplo, porque isso aí já vai te dar uma segurança, um colchão de segurança absurdo, tá? E se você não tem, crie um plano de contingência caso essas regras do financiamento mudarem, tá? Isso aconteceu há anos atrás e aconteceu muito mais pelo aumento do custo da produção, pelo aumento do custo da aquisição do terreno e as incorporadoras ficaram mais de mãos atadas. E também anos atrás, há mais ou menos 10 anos atrás, simplesmente as fontes de recursos para Minha Casa Minha Vida secaram, tá? A gente não vê perspectiva disso acontecendo em 2025, não vê em 2026, mas pode ser que a partir de 2027 sim. E como nós trabalhamos num negócio de ciclos médios, ciclos longos, né? Você pode evitar isso tendo ciclos curtos. Por exemplo, você vai fazer algumas casas, poucas casas, né, para venda. Aí sim, o teu ciclo de aprovação, de compra de terreno, de venda dessas unidades é rápido, né? Eu tenho alguns mentorados na Alavanca que fazem 6, 8 unidades pela Minha Casa Minha Vida e o negócio gira que é uma beleza. E aí você consegue se programar melhor, porque dentro de 6 meses você compra o terreno, aprova o projeto e faz o lançamento, né? Dependendo da cidade, você aprova muito rápido. Agora, se você for fazer um produto muito grande, tem que levar isso em consideração, porque todo o ciclo para viabilizar o empreendimento e aí poder vender, pode ser que as regras já estejam em outro momento, tá? Então, eu evitaria um projeto muito grande, não tendo clareza do que pode acontecer na virada de 2026 para 2027. Pode ser que o próximo governo, se é que mudar, não sei, me dá a sua opinião aí, se você acha que vai mudar ou não o governo, pode ser que ele venha com a intenção de manter esse programa do jeito que está, mas geralmente, mesmo sendo algo bom, geralmente o governo novo vem para mudar nome, mudar as regras, fazer do jeito dele, justamente para mostrar a cara e mostrar que quem manda é ele, né? E tirar o legado, tirar a imagem, tirar o nome do governo anterior, seja ele de direita, seja ele de esquerda, né? Caso você não esteja por dentro
de quais são as regras, novas regras do programa Minha Casa Minha Vida. Eu gravei esses dias aí sobre as novas regras, pouco antes delas saírem de fato oficiais, mas são os mesmos números para que você possa entender o panorama e decidir se vale a pena você construir Minha Casa Minha Vida para vender. Assista esse vídeo aqui porque eu tenho certeza que vai te ajudar um monte. Valeu!